Rafael, então, assim, em linhas gerais, rapidamente, é possível conciliar fé e ciência? É possível ser um cientista crente, cristão? Michelson, eu paro para pensar nessa resposta para que ela não pareça um pouco, como alguns gostam de dizer, exagerada, mas assim, é mais do que possível. Eu acho que ela é mais, se nós sairmos um pouco do status quo, daquela visão da grande fake news, e eu chamo de fake news porque é uma fake news, de que ciência e religião estão em oposição, se nós sairmos dessa caixa, ser cientista e religioso encaixa-se muito mais com a realidade do que o contrário. Por que você acredita nisso? Você experimenta essa realidade, Rafael. Porque, assim, encarar a realidade como um grande projeto de um ser inteligente, cuja sua inteligência manifesta-se nas suas obras, e que você pode estudar essas obras, pode conhecer as obras e conhecer detalhes sobre esse ser inteligente, dá muito mais substância ao ser ciência, ao viver ciência, do que qualquer outra coisa. Então, enquanto um cientista responde a pergunta, por que você faz ciência? Porque eu sou curioso. Ótimo, é uma boa razão. E geralmente, se você for ver nas biografias, essa é uma das razões de muitos. A resposta, por que você faz ciência? Eu evoco respostas como a de Isaac Newton, Kepler e outros grandes que dizem, eu faço ciência porque isso me permite conhecer mais a respeito do Criador. Então, não só é possível ser cientista e cristão, mas se você souber como olhar para a realidade, é muito mais substancial, prazeroso, te dar muito mais conteúdo, mais motivação, empolgação, refletir sobre essas coisas como cristão, do que como alguém que não acredita na existência de um ser superior, criador. Isso é tão fato que até no discurso, uma coisa curiosa que eu noto em muitas palestras de amigos, pessoas que ateus ou que vão, claro, dentro do ambiente acadêmico, evitar qualquer viés religioso, eles fazem discursos religiosos sem nem saber. A natureza é bela, a natureza é inteligente, a natureza é sábia, a natureza busca caminhos mais eficientes. Por quê? A natureza procuraria, uma coisa interessante, escolher as teorias mais simples, mais fáceis. Por quê? Perguntas como essa, esse simples porquê, não é respondido de maneira contundente, clara, numa visão de mundo ateísta. Enquanto que quando você tem o contexto, a base, fundamentação cristã ou teísta, para ser mais amplo, você tem uma resposta sólida. Sim, a natureza é tudo isso, mas não é a natureza, ela é só um produto, é o Deus que criou a natureza. Então, isso dá uma outra dimensão para a realidade, entendeu? Sem dúvida, né? E nunca é demais lembrar, Rafael, que os pais, né, os precursores da ciência, como chamamos, eram, em sua maioria, cristãos, bíblicos, né? Criam na Bíblia, na historicidade da Bíblia, nas profecias, como é o caso de Isaac Newton, né? Que é um grande nome da física, da matemática, e era um grande teólogo também. Galileu, Blaise Pascal, né, para citar mais alguns aqui, eram homens de ciência e de fé também. Então, tanto naquele tempo quanto hoje também, são áreas perfeitamente compatíveis, né? Rafael, uma curiosidade. Michel, você tá... Sim. Desculpa só te interromper. À vontade, à vontade. Mais do que os pais da ciência serem religiosos, a própria ciência é o produto de uma visão religiosa, especialmente cristã europeia. O que eu quero dizer? Porque às vezes, quando a gente diz eles eram religiosos, e devido à nossa vivência religiosa hoje atual, de alguns cientistas ou cristãos no meio acadêmico, que fazem o quê? Separam duas caixinhas, a vida religiosa da vida acadêmica, científica, eles não viam as coisas dessa forma, era uma só caixa. E como assim? A ciência, para eles, ela é produzida ali com Francis Bacon, com Galileu Galilei, o Francis Bacon, pai da ciência moderna, do método científico, o próprio René Descartes, eles são motivados
por princípios religiosos. Eu tenho uma palestra que eu gosto muito e apresentei já até dentro de ambiente acadêmico, apresentei dentro da minha instituição. Nem todas as palestras minhas eu apresento, porque, claro, a maioria tem um viés religioso, mas algumas sim. E tem uma que eu não faço utilização de nenhum viés religioso, são só dados de historiadores da ciência, mostrando que a base da visão de nascimento da ciência moderna é a Europa cristianizada. Por quê? Até então, a natureza era vista como algo espiritualizado. Espíritos permeavam a natureza. Com a Europa cristianizada, nós temos o quê? Uma natureza que é produto de uma mente inteligente. Então, fazer ciência não é só algo bom, mas é algo que é motivado pela religião cristã. Então, assim, é mais do que eles simplesmente serem cristãos. Até, inclusive, os historiadores dizem, até os que não eram cristãos estavam permeados do espírito cristão no fazer ciência na Europa. Isso é muito interessante. Desculpa aí eu ter te cortado, mas queria deixar. Aqui é um bate-papo, vamos à vontade aí, quando quiser interromper, fica à vontade. Eu vou fazer a mesma coisa também. Tem um livro publicado já faz, acho que uns 15 anos, eu li, gostei demais, A Alma da Ciência, e os autores... É bom demais, né? Eles foi você que recomendou no seu site, e foi um dos livros que você recomendou, eu comprei, eu sou apaixonado por esse livro. Essa palestra que eu construí é basicamente em cima do livro, com citações, com outros dados, com outras citações, mas é ali, é incrível isso, o material. Os autores mostram como a Bíblia ofereceu os pressupostos básicos que permitiram, né, a descoberta da ciência, né, da ciência de Deus.